Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre o que é orar em espírito. Talvez em algum culto você já deve ter ouvido o pastor dizendo para você o seguinte: irmão, agora vamos orar em espírito. E a maioria das pessoas, quando ouvem isso, fazem o quê? Curvam a cabeça e começam a orar em pensamento. Como se orar em pensamento fosse uma oração em espírito. Eu quero convidar vocês a ler 1 Coríntios 14, versículo 2, onde o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre orar em espírito. E Paulo diz o seguinte: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Ele diz, e de fato, ninguém entende. Ele diz, porque em espírito, preste atenção, ele diz, em espírito fala mistérios. Na visão do apóstolo Paulo, que está ensinando sobre o falar em línguas, ele está dizendo que orar em espírito é quando você está falando em línguas. Por quê? Porque quando nós oramos em língua, nós usamos essa linguagem de oração sobrenatural, é o nosso espírito orando, guiado pelo Espírito Santo. O falar em línguas é o Espírito Santo produzindo uma linguagem de oração, que talvez você não entende, mas você está falando mistérios com Deus. Você está orando segundo a vontade e o propósito de Deus. Por isso que Paulo ele usa essa expressão. Ele diz, aquele que fala em línguas não está falando a homens, não está usando nenhuma linguagem que o homem entenda. Ele diz, mas está falando com Deus. E, de fato, ele diz, ninguém entende, porque em espírito está falando em mistérios com Deus. Então, na visão do apóstolo Paulo, orar em espírito não é você... vou orar em pensamento. Orar em espírito, na visão do apóstolo Paulo, é você falar em línguas. É você usar essa linguagem sobrenatural de oração. E isto vai ficar muito mais claro quando a gente continua lendo o texto de 1 Coríntios 14. Lá no versículo 14. Porque Paulo ele vai falar sobre duas formas de orações distintas. E Paulo distingue bem uma da outra. Aquela oração que nós fazemos com o nosso entendimento, usando a nossa mente, usando a nossa linguagem natural, o nosso dialeto humano, Paulo chama essa linguagem de oração de uma oração feita com o entendimento. Então tudo aquilo que você ora com o seu pensamento, com a sua boca, com o seu vocabulário, Paulo chama de oração feita com entendimento. Agora, quando ele fala sobre o falar em línguas, Paulo vai chamar de oração feita com o Espírito, de orar em Espírito. Prestem atenção, 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz o seguinte, pois se eu oro em línguas, veja que Paulo está falando sobre aquilo que ele chama de línguas estranhas, língua dos anjos. Ele diz, se eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito ora bem. Perceba que essa ideia que se criou na igreja de que orar em espírito é você orar em pensamento, caladinho, ela não é a visão bíblica do que é orar em espírito. Segundo o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que aquele que fala em línguas, ele diz, o seu espírito ora bem. Ele está orando com o Espírito. É o espírito do homem sendo guiado pelo Espírito Santo a orar à vontade de Deus. Então Paulo diz, se eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito ora. Mas ele diz, a minha mente fica infrutífera. Então ele vai dizer, então o que eu farei? Ele diz, orarei em espírito, ou seja, ele está falando sobre falar em línguas. E ele diz, mas também orarei com o entendimento. Ele diz, eu cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. Sabe o que Paulo está falando? Ele distingue duas formas distintas de oração. Ele está dizendo que eu posso orar com o meu entendimento, com as minhas palavras, com o meu vocabulário, com aquilo que eu desejo, mas eu também posso usar uma linguagem de oração
que a minha mente não participa, que é o meu espírito orando. E quando eu falo em mistérios, quando eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito está falando mistérios com Deus. Por isso é chamado de oração em espírito. E tudo isso vai ficar muito mais claro quando conseguimos compreender essas duas formas distintas de oração. E as duas são muito importantes. Por exemplo, ao falar sobre a nossa oração feita com o entendimento, onde a nossa mente participa, onde falamos com as nossas palavras, Paulo ele diz assim que a nossa oração, ela não é perfeita. Paulo diz assim, não sabemos orar como convém. Lá em Romanos 8:26. Por isso que nós precisamos de ajuda. E é até fácil de entender por que Paulo diz que a nossa oração feita com a mente, com o entendimento, ela não é perfeita. Porque muitas vezes nós oramos desalinhados com a vontade de Deus. Muitas vezes o que prevalece na nossa oração são os nossos desejos e não o desejo de Deus. São as nossas vontades e não a vontade de Deus. E nem sempre a nossa vontade é o melhor. Por isso, quando Paulo ele vai tratar dessa oração feita com o entendimento, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Agora, quando ele vai falar sobre a segunda forma de linguagem, que ele diz que aquele que fala em línguas, o seu espírito ora bem, Paulo já está declarando que o falar em línguas, onde a nossa mente não participa, é o nosso espírito falando mistérios com Deus, orando a vontade de Deus. Paulo diz que aquele que ora em espírito ora bem. Então, olha o paralelo. Quando oramos com entendimento, Paulo diz, não sabemos orar como convém. Não é uma oração perfeita. Deus ouve, Deus atende. É uma oração muito importante porque é onde nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas angústias, aflições, as nossas alegrias, os nossos sonhos diante de Deus. Ela é uma oração válida e muito importante, mas Paulo diz, não é perfeita. Nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Agora, quando Paulo fala sobre a oração em línguas, Paulo diz, é o nosso espírito orando e ele ora guiado pelo Espírito Santo. Depois que ele nasceu de novo, ele está conectado com Deus, ele ora a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso Paulo diz que nós somos edificados. Então, Paulo vai dizer, quando eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito ora bem. Orando com entendimento, não sabemos orar como convém, mas quando oramos em língua, nosso espírito ora bem. Eu poderia dizer que quando oramos com a nossa mente, com o nosso entendimento, ela não é uma oração perfeita. Por quê? Porque o nosso entendimento participa e muitas vezes as nossas vontades não estão alinhadas com a vontade de Deus. Os nossos desejos, às vezes, estão alinhados mais com os desejos humanos do que com a vontade divina. Agora, se a nossa oração feita com entendimento, ela não é uma oração perfeita, não sabemos orar como convém, por outro lado, a oração em línguas, onde o nosso espírito que nasceu de novo, que está inclinado para as coisas de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele ora a vontade de Deus. Por isso que Paulo ele diz, quando nós oramos em língua, ele diz, a nossa mente não participa, ela fica infrutífera. Mas ele diz, aquele que ora em línguas, o seu espírito ora bem. Então entenda, o que é orar em espírito? Segundo a visão do apóstolo Paulo, segundo o ensinamento de Paulo, orar em espírito é o mesmo que falar em línguas. É o mesmo que você orar em línguas. Por isso, a grande pergunta é, o que é orar em espírito? Segundo Paulo, ele deixa claro, existem duas formas distintas de orar. Oração com entendimento, oração em línguas. Ele diz, oração e entendimento é aquilo que a gente faz com a nossa mente, onde a nossa mente participa, é o nosso vocabulário normal que a gente usa, a nossa linguagem, nosso idioma. Ele diz, mas orar em espírito é falar em línguas, é orar em línguas. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Portanto, orar em espírito não é você orar em silêncio. Orar em espírito é você orar em línguas. E, na verdade, eu quero até encerrar esse vídeo dizendo o seguinte,
que toda oração que a gente faz guiado pelo Espírito Santo podemos chamar de uma oração em espírito. Mas a verdade é que nem toda oração que a gente faz com o entendimento, ela é uma oração guiada na vontade de Deus. Muitas vezes oramos com entendimento, mas pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, pelas nossas vontades. E orar em espírito é sempre que você ora alinhado com a vontade de Deus, é sempre que você ora debaixo de uma direção de Deus. E quando a gente fala em línguas, quando você ora em línguas, é o seu espírito orando a vontade de Deus. Por isso que Paulo ele vai tratar dessa linguagem de oração, que é o falar em línguas, que é o orar em línguas, como sendo uma oração em espírito. Tá? Então, lembrem das palavras de Paulo. Paulo diz, ele diz, se eu falo em línguas, ele diz, o meu espírito, ele fala mistérios com Deus. Ele diz, quando eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito ora bem. Portanto, o que é orar em espírito? Orar em espírito é o mesmo que você orar em línguas. É o seu espírito orando, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha somado ao entendimento que você já tem das Escrituras. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Também deixa o seu like, tá? E os seus comentários. Como eu sempre digo, comenta em amor, tá? E não esquece de compartilhar ele com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.